De anos para cá, as Escrituras têm se tornado algo tão simples e tão inteligível, tão esclarecedor. Muitos de vocês também reconheceram a própria ignorância do crer e passaram a ouvir e a atentar ao Evangelho aqui pregado. Entenderam qual é a diferença do Evangelho para a religião evangélica. Talvez assim como eu, você é um desviado agora. Um desviado de toda a religiosidade, de todo o contexto ritualístico. Mas Deus tem chamado um povo, e não é batista, assembleiano, presbiteriano, quadrangular, o tradicional ou pentecostal. Eu já disse para vocês, toda e qualquer denominação não tem o mínimo significado para Deus. É inútil. É inútil. Não há relação alguma do eterno, do divino, com nenhuma e qualquer denominação. E se você acha que aqui é uma denominação também, se nós nos comportarmos como uma, também seremos tão inútil como qualquer outra. Amar uma placa denominacional é a mais absurda tolice, para não falar ignorância, ou pior, ou burrice. Ou parte para um outro campo, também pode se tornar uma grande heresia, porque amar aquilo que Deus não ama é um erro. Então eu tenho chamado os irmãos a deixarem todo amor denominacional, deixar toda paixão religiosa e se inclinar simplesmente ao princípio da doutrina de fé, em que nós deixamos de ir à igreja e passamos a ser a própria igreja, a nossa essência natural. Deixamos de fazer cultos para Deus e nos tornamos o culto de Hebreus capítulo de número 12, como vida. E paramos de satisfazer a nossa carne em rituais medíocres, falando que é para Deus, e passamos agora a submeter a nossa carne à obediência a Cristo, e com isso vivificando em nós o seu Espírito, e assim prestando a Ele um culto legítimo, e sendo para Ele igreja, quando nós olhamos uns para os outros e vivemos uns pelos outros. Aí é igreja. Se não há isso, você não é igreja. Não tem como ser. Você pode ir a uma igreja, mas não ser uma igreja. E se você não é uma igreja, você não é corpo. E se você não é corpo, não entra no céu. Por quê? A igreja é o corpo do cabeça. Se o cabeça está no céu, o corpo vai para o céu. E quem é o corpo? Aqueles que amam uns aos outros, servem uns aos outros, consolam uns aos outros, atendem, intercedem uns pelos outros, nutrem uns aos outros. Esse é corpo, é esse corpo que sobe. Membro de denominação nenhuma tem parte no céu ou na eternidade. Como eu te disse, ele não ama e não deseja e nem quer. Né? Tem gente que fala assim, ó, ai, Deus me deu o nome da minha igreja. Ah, fala sério. Me ajuda aí. Deus não está nem aí. Imagina Pedro lá fazendo o primeiro CNPJ. Fala sério. Não tem nada disso. O religioso é aquele que frequenta uma igreja. Ele senta no lugar, o lugar já é dele. Ele bate palma, canta, chora, faz o que tem que fazer. No final fica esperando algum tipo de bênção para ir embora. Vai embora e a vida dele é isso. E se ocupa de quê? De si mesmo e do seu próprio ventre. Mas na próxima semana ele vai estar naquele mesmo lugar, fazendo aquele mesmo ritual e colocando o seu velho dinheirinho sempre na mesma caixinha. E a vida dele se resume naquilo. E ele não consegue ver que quando nós nos tornamos corpos, precisamos ter os nossos olhos voltados para dentro do corpo, em um pelo outro, assistindo uns aos outros. Tem coisa que vocês acham que é papel pastoral, e não é papel pastoral, é papel do corpo. Quantos de nós temos deixado a mediocridade da minha rotina de vida para me dispor à necessidade do meu próximo, visitar, ajudar, a orar, a aconselhar, a partilhar o Evangelho? Não, estamos ocupados. Uma vez eu fui pregar no lugar, já disse para os irmãos, o pessoal me fez subir descalço porque o altar era santo. Eu olhei para aquela hipocrisia
Irmão, tem isso aqui, ó. Não é um altar santo. Qualquer religião que fala isso, sabe o que é isso? É heresia antibíblica. Não existe nenhum altar dentro das Escrituras que estava dentro de um templo. Qualquer altar que estava nas Escrituras, no templo de Israel ou no tabernáculo, ficava lá do lado de fora para sacrificar um animal. Então, aqui não é santo porque nenhum animal morreu. O único animal que está vivo aqui em cima é eu. E eu não morri. Mas um coração como altar, aonde o velho homem é sacrificado com seus deleites, aonde que nós somos ovelha levada ao matadouro, aonde nós nos arrependemos, aonde que aqui dentro é aquele coração petrificado, baseado em toda uma estrutura levítica, agora gerado em carne, regenerado, que pulsa na obediência de forma natural. Anda a vitória, anda a conquista, anda a colheita, ano de não sei o que, está todo mundo querendo um ano melhor para quem? Para si. E os corruptos estão vendendo a imagem para eles, e está todo mundo comprando a ideia na virada, hoje, preenchendo lá o papelzinho dos sonhos, esqueço o nome daquilo, projeto de vida. Tá, ai, eu quero um carro, ai, eu quero um emprego melhor. Aí, como alguém parece que leu, não sei, porque depois começou a ser impresso, dividido. Área profissional. Área espiritual. É o quê? Sentimental. Financeira, né? Tá lá. Aí a pessoa vai fazendo. Aí, a área financeira e profissional, aí tem lá, vídeo verso. Porque não cabe no espaço. A área espiritual, mais de Deus. Põe até, nem tem o trabalho de escrever mais, coloca mais assim, ó. De Deus. Aí você olha, aí vê lá, ano da conquista, um monte de gente preenchendo um papelzinho medíocre. Um monte de gente sendo superficial. E começando um ano com a virada, que eu vou viver uma virada na minha vida. Não, irmãos, evangelho. Olha, o Senhor Jesus diz, olha, o mundo vai de mal a pior. É pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. É todo tipo de coisa. Não tem 2018 melhor do que foi 2017. Existe um povo sendo transformado na expectativa da vinda de nosso Senhor. Esses amarão a sua palavra. Enquanto houver esse mundo de trevas, serão luz. Enquanto essa terra sem tempero existir, eles serão sal. Eu não quero ser a miséria de um pregador alternativo. E nem tampouco fazer desta congregação uma opção de centro concentrado para revoltados. Mas eu quero que os irmãos entendam que nossa congregação é um local onde nós priorizamos a doutrina da verdade em detrimento ao pecado. E que aqui não se resume à concentração de pessoas que não gostam das pregações que estão ouvindo em seu sistema religioso, mas pessoas que amam a verdade contida na Bíblia.